A paz do Senhor, igreja, tudo bem com vocês? Tudo bem? Vamos para mais uma palavra de Deus. Hoje eu quero trazer para vocês, eu quero fazer uma série de pequenos estudos com vocês, de vários pequenos sermões sobre a parábola do semeador, que consta aqui no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a função do semeador. Essa função primordial de ser um semeador de Jesus Cristo. Como o próprio Cristo aqui, ele estava semeando e conhecendo cada terra, cada coração do povo que o estava seguindo. Amém? E nos demais sermões, nos pequenos sermões, eu vou falar sobre a semente que caiu ao pé do caminho, depois vamos falar sobre a semente que caiu nos pedregais, e depois a gente vai falar da semente que caiu entre os espinhos, e depois aquela semente que caiu num solo bom, onde produziu 100, 60, 10 e assim por diante. Amém? Fique comigo nesses estudos, porque Deus vai falar tremendamente ao teu coração. O Espírito Santo vai ministrar não somente ao meu coração, mas também ao seu coração. Ok? Então, hoje nós vamos falar sobre a função do semeador. E nós vamos ler, então abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler o versículo do 1 ao 3 e depois o verso 9. Amém? Diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Verso 3. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Pulando para o verso 9, vai dizer assim: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Que palavra maravilhosa. Notamos aqui que o nosso Senhor, ele estava ali, assentado, junto ao mar, assentado junto ao mar, e trazendo essa parábola. Muitas das vezes Jesus falava por parábolas, para se revelar aos pequeninos, porque para os outros que não afirmam a sua fé em Cristo, Jesus falava por parábolas, amém? Porque ele queria revelar essa parábola somente aos seus filhos, aqueles que nasceram da água e do Espírito. Então Jesus aqui ele estava assentado, assentado junto ao mar, e ali ajuntou-se uma grande multidão para ouvi-lo. E dentre essa multidão existiam 4 tipos de solos, como eu disse: o solo, a semente que caiu ao pé do caminho, a semente que caiu nos pedregais, a semente que caiu entre os espinhos e a semente que caiu em boa terra e produziu frutos. Amém? Então, existem várias classes de pessoas dentro da igreja, até mesmo lá fora. Então, o Senhor Jesus, ele é o grande semeador. Ele e o Espírito Santo de Deus, eles estão semeando aos corações das pessoas. E nós somos os mensageiros, nós somos também um pequeno semeador. É nós que proclamamos as virtudes do reino de Deus. Irmãos, nós temos os dons do Espírito a nosso dispor. Você é uma espécie de semeador. Você não é o acaso, algo incerto ou imprevisível, de maneira nenhuma. Você é o semeador de Jesus Cristo. Aqui nesta parábola do semeador, Jesus avistou aquela multidão junto ao mar. Ele estava num barco à distância no mar, e ali ele foi o proclamador, para conhecer o coração daquelas pessoas que o estavam ouvindo. E nós também. Nós somos semeadores.
Nós somos os semeadores do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja primitiva era uma igreja que evangelizava e semeava. Elas estavam sob o poder de Deus, sobre a graça divina de Deus. E o semeador, ele tem uma única mensagem. Você sabe me dizer qual é a única mensagem do semeador? É Cristo o crucificado. Quando você sai para uma evangelização, quando você sai para uma pregação, como eu estou fazendo agora, quando você vai ensinar na escola dominical, você é o semeador. E você tem que pregar Cristo o crucificado, porque toda a Bíblia, do começo ao fim, ela mostra Cristo o crucificado, aquele que ressurgiu dentre os mortos. Amém? Então, você, irmão, meu irmão e minha irmã, seja um semeador. Seja como o nosso Senhor aqui, o nosso exemplo maior. Ele saiu para semear e ajuntando aquelas multidões. Talvez com você não vai ajuntar multidões. Vai ser uma ou duas pessoas, 10, 15. Mas ali você vai estar plantando a semente. E você vai notar, na hora do seu evangelismo e na hora da sua pregação, que ali tem vários terrenos, né? Vários tipos de sementes, né? de terras. A semente é a palavra de Deus que nós vamos plantar. E aqui que está o mistério de tudo isso. Alguns vão ouvir e vão acatar o evangelho, outros vai cair no pedregal, num terreno duro, né? E nós vamos estudar isso mais para frente, de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então, diante de tudo isso, sendo um semeador, nós temos que prestar muita atenção. Quem detém o fruto é o Espírito Santo. Você tem que se aperceber disso. É o Espírito Santo que vai gerar a conversão no coração daquela pessoa ao qual você está plantando a semente. Não é a força do seu argumento, não é a sua persuasão, não. É a força do Espírito Santo atuando poderosamente naquele coração, através da semente da palavra de Deus que você está plantando naquele coração. Talvez você diga, William, eu evangelizei as pessoas, mas nada aconteceu. Eu evangelizei minha família, meu tio, minha tia, minha avó, e etc. Eu evangelizei muitas pessoas. Por que não dá resultado muitas das vezes? O problema não é o semeador, não somos nós. O problema é a terra. O problema é aquela terra pedregosa, né? Aquela terra que foi plantada, aquela semente que foi plantada entre os espinhos. Esse é o problema maior. Não é a tua pregação, o teu evangelismo. Não. É que talvez o coração daquela pessoa seja dura para que a semente penetre. Ou se penetra, ela gera um pouco de fruto e depois ela sai da igreja, vai para o mundo, volta para o mundo, porque essa semente foi plantada entre os espinhos. Estão me entendendo? Então, seja apenas o proclamador. Seja apenas o proclamador, nada mais do que isso. Atos, capítulo 9, verso 15, vamos abrir lá, deixa eu colocar aqui. Atos, capítulo 9, verso 15. Vai falar sobre o apóstolo Paulo, da sua conversão. Acho interessante. Atos 9, 15, vai dizer assim: Disse-lhes, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Verso 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. O apóstolo Paulo foi comissionado
como apóstolo dos gentios pelo nosso soberano Senhor Jesus Cristo. E esse homem padeceu, sofreu pelo Evangelho, foi preso, fustigado por varas, foi incompreendido, mas foi um grande evangelista, foi um grande apóstolo do Senhor. E ele nunca desistiu do ministério dele. Ele nunca abandonou. Ele não era como aquela figueira que não deu fruto, que Jesus pediu para cortar. Ele foi até o fim do seu ministério. Tanto é que ele vai dizer a Timóteo, né, terminei a carreira, guardei a fé. Que maravilha, meus irmãos. Seja como o apóstolo Paulo, um grande semeador da palavra de Deus. Um homem que semeou a palavra de Deus. O apóstolo Paulo foi um grande homem, um grande missionário de Jesus Cristo. E ele certamente terminou sua carreira e guardou a fé. Amém? Então, irmãos, diante do exposto, né, deixa eu tirar isso aqui. Como semeadores, temos que pregar. Como semeadores, é urgente o Evangelho. No outro sermão que eu preguei, na segunda-feira passada, eu falei sobre isso aí também. É urgente a pregação. As pessoas estão sedentas por ouvir a palavra de Deus. E como um semeador planta o Evangelho de Jesus Cristo? De que maneira um semeador planta o Evangelho de Jesus Cristo? Existem, vou dizer aqui, só fechar aqui, Existem 4 lições para que a mensagem do semeador seja ouvida. 4 lições que eu tirei aqui do texto de Mateus, capítulo 13. Né? Lembrando somente que nós simplesmente somos o proclamador do Evangelho, os proclamadores do Evangelho. O problema é quando essa semente da palavra de Deus cai numa terra que é infrutífera, né? Que é um terreno pedregoso, espinhoso, uma terra dura, onde a semente não germina, onde as aves vão lá e comem aquela semente. Então apenas proclame e deixa a obra para o Espírito Santo. Amém? Então existem 4 lições que nós vamos aprender aqui para que a mensagem do semeador seja ouvida. A primeira lição, como a mensagem do semeador pode ser ouvida? Primeiro, eu acho interessante essa. É a disposição de irmos. Vou repetir. A disposição de irmos. Aqui no versículo 1 do capítulo 3 diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Ah lá, tendo Jesus saído de casa. E aí eu me volto para você, para mim também. Quantas vezes nós ficamos sentados num sofá assistindo um filme e nos esquecemos dos perdidos para plantar a semente do Evangelho, a semeadura, né? Para plantar a palavra de Deus e nós descansando. Não é pecado você assistir um filme com a sua família, num cinema, mas também cabe-lhes a responsabilidade, cabe a nós a responsabilidade de sermos os semeadores da palavra de Deus. E Jesus aqui, você pode ver o ministério inteirinho de Jesus, ele não parava para lazer. Claro, ele era o homem, ele era Deus, né? Ele estava cumprindo o seu papel de Salvador aqui nessa terra. Então, Jesus saindo, diz isso aqui, saindo de casa, ele foi, né, à disposição, ele tinha disposição de ir, como o apóstolo Paulo, Pedro, João, Tiago, também tinham essas disposições de saírem das suas casas, né, das suas mordomias, dos seus lazeres, para irem atrás dos perdidos. Tá bom? Eu quero contar um caso, presta atenção nesse caso aqui, irmãos, que é muito, muito maravilhoso. Um missionário, eu não sei se foi do século XIX, eu escutei um sermão e ele contou esse caso, eu achei maravilhoso. Foi um missionário que ele foi chamado para pregar a uma tribo canibal, né, onde come seres humanos.
Ninguém queria ir para essa tribo. Mas um dia Deus chamou esse missionário. Olha a disposição de ir. Saído de casa aqui, ó, Jesus. Jesus não tinha medo da morte. Jesus não tinha medo de nada. Nem os apóstolos tinham. Eles iam. Se tivessem que morrer pela causa de Cristo, eles morreriam. Então esse missionário, eu não sei o nome dele também, ele foi para essa tribo canibal. Ele pegou o navio, e o navio o deixou a 300 metros de distância da praia, que dava acesso lá à tribo. Foi ele e a esposa dele, né, uma moça jovem, ele também muito jovem. Eles desceram, acho que pegaram um bote, foram até a praia, e lá chegando naquela praia, eles não sabiam o que fazer, porque a tribo de canibais ficavam para trás. Eles montaram uma cabana ali, naquela praia mesmo, e ali ficaram orando por muito tempo. E nesse tempo a esposa dele se engravidou, e ela teve o filho, e após 2 semanas ela morre de uma doença tropical lá da área ali. Ela morreu. Depois, 1 semana depois, a criança também vem a falecer. Olha que situação, ele ficou sozinho naquela cabana que eles montaram, e ele chegou para Deus e perguntou: o que eu faço, Senhor? Passaram-se algum tempo, apareceu um indígena lá, um homem da tribo, expulso da tribo. E lá ele conheceu esse homem. E ali ele aprendeu a língua com esse homem durante muito tempo. E ele evangelizou esse homem e ganhou esse homem para Cristo. E após esse homem ser discipulado por esse missionário, eles foram até a tribo, e lá ele encarou a morte, foi lá e evangelizou aquela tribo e ganhou muitas almas ali. Está me entendendo, meus irmãos? Vocês estão me entendendo? Esse computador aqui está... Deixa eu pregar aqui. Vocês estão me entendendo? Ele teve a disposição de ir. Por quê? É um chamado específico, claro. Não são todos que têm esse chamado. Ele teve esse chamado específico. E ele foi a essa tribo e ganhou. Mesmo que a esposa dele faleceu, a filhinha também faleceu, morreram, ele não perdeu a esperança e ganhou as almas para Jesus. Amém? E nisso tudo, eu sempre vejo Jesus andando ali, ali em Jerusalém, né? Andando ali naquelas regiões de Jerusalém, e procurando uma ovelhinha perdida. Jesus estava disposto ali, como os apóstolos também, procurando as ovelhas perdidas de Israel. Porém, Jesus sabia que naquela localidade ali que estava pregando, aqui mesmo, na parábola do semeador, que ele assentou-se ali junto ao mar, ele sabia que haveria ali alguns que não se converteriam, que o terreno do coração deles não eram bons. Irmãos, temos que ir a despeito da situação que vamos encontrar do outro lado. Temos que ir a despeito da situação que vamos encontrar do outro lado. Talvez você vai evangelizar um vizinho ou uma pessoa que tem problemas, ele é um criminoso. E você está arriscando tua vida porque você vai evangelizar aquela pessoa que é uma criminosa, uma pessoa perigosa. Mas você tem que ir, à disposição de ir. Ok? Eu conheço um pastor do meu trabalho, é um homem de Deus, uma pessoa tão humilde, tão mansa, coração bom. E ele é um grande evangelista. Olha, isso vai te servir de incentivo na missão, no evangelismo. Ele sempre orou pelos traficantes dali da região. E ele ganhou muitas almas ali. Ele resgatou muitas... Ele não, o Espírito Santo através dele resgatou muitas almas ali. E ele estava evangelizando 2 traficantes que eram muito perigosos. E o pessoal, esses 2 traficantes falaram para ele: sai fora, a gente vai matar você. E ele insistia. Teve uma situação em que ele chegou na casa desse traficante e ele foi evangelizar,
esse traficante sacou a arma, agora você vai morrer. Eu falei para você, não vim mais falar desse negócio para mim. E os outros dois sacaram a arma. Quando ele foi matar, o pastor gritou, tá repreendido em nome de Jesus Cristo. Um traficante assustado saiu correndo e o outro caiu endemoniado. Ele ficou ali rolando no chão. Esse pastor, ele foi até lá, expulsou o demônio, levantou o jovem e pregou o evangelho para ele, e ele se converteu. Hoje esse jovem, eu conheço ele, conversei muito com ele, ele se converteu realmente, tem um ministério lá em São Paulo, está lá evangelizando. Estão me entendendo? Temos que ir ao campo, como Jesus disse aqui, tendo saído de casa. Então o primeiro ponto é a disposição de irmos. Temos que sair, temos que ir evangelizar. Eu prego para mim também, tá bom, irmãos? Eu preciso também, ok? Como a mensagem do semeador pode ser ouvida? Segundo ponto, segunda lição. Conheça seus ouvintes e a mensagem a ser dita. Vou repetir. Conheça seus ouvintes e a mensagem a ser dita. Verso 2. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando no barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Irmãos, Jesus bem conhecia cada pessoa que estava assentado ali para ouvi-lo. Porque ele era Deus, onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabia que dentre os fiéis haveria alguns que teriam uma terra boa, onde a semente certamente germinaria. A outra cairia num terreno aqui, uma semente ao pé do caminho, onde as aves iam lá e comer aquela semente, porque a semente não conseguiria entrar para a terra e ali criar raízes e brotar. A outra semente no pedregais e a outra semente nos espinhos. Uma coisa importante para um pregador é conhecer cada pessoa pessoalmente. Eu sei que muitas das vezes nós vamos ao campo e não conhecemos as pessoas, mas basta 1 minuto de conversa que você vai adaptar essa mensagem àquele coração. Que você vai conhecer essa pessoa. Não estou falando de adaptar a mensagem, não mudar o sentido bíblico, tá? Falando adaptar ali, trazer aquela mensagem específica para aquela pessoa. Então, naquele momento que você está evangelizando, pregando, anunciando o reino de Deus para aquele 10, 15 pessoas, ou no círculo de pessoas, ou talvez para uma pessoa, você vai saber adaptar a mensagem ali e vai tocar na ferida ali, no pecado daquela pessoa. E ali, aquela terra vai ser, o Espírito Santo vai estar trabalhando para que aquela semente cresça naquele coração. Aplique a mensagem de Deus. Se Deus te colocou aquela pessoa ali naquele momento, como eu disse, você é o semeador, você é o proclamador, você é o embaixador de Cristo. Você não é um acaso, um acidente, não. Você é o proclamador da palavra de Deus. Conheça seus ouvintes. Veja aquela pessoa, né? E aplique a mensagem de Deus àquele coração. Amém? Um exemplo maior é Paulo, o apóstolo Paulo. Você lembra quando ele chegou em Atenas? Ele chegou em Atenas, ele viu aquela total idolatria, a perversão dos homens. Ele chegou e viu aquela situação daquele povo, ele notou e viu a situação. Você tem olhado ao derredor? Você consegue ver? Você está dando fruto para Deus, meu irmão? Para o ministério? William, você está dando fruto? Meu irmão, você está dando fruto? Você consegue ver como o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo era tão cheio do Espírito Santo, né? Ele não tinha outra visão a não ser ganhar almas, resgatar pessoas do inferno.
E Paulo viu aquela condição. Nós temos que ver também. Quantos cristãos não conseguem enxergar, não conseguem ver a real situação do povo? Elas vivem isoladas da situação do povo. Irmãos, temos que olhar ao nosso derredor. Você consegue ver, como o apóstolo Paulo viu, a idolatria daquele povo, a perversão daquele povo, daqueles filósofos ali? Então, o segundo ponto é: conheça seus ouvintes e a mensagem a ser dita. O apóstolo Paulo, quando ele viu aquela cidade de Atenas totalmente voltada à idolatria, primeiro ele viu, depois ele pregou a mensagem, ele conheceu, ele já até conhecia um pouco daquele povo de Atenas. E ele foi lá e trouxe a mensagem de Cristo, o crucificado, pregou Jesus Cristo. Amém? Então cabe a nós, cristãos, cabe ao corpo de Cristo notar, ver, enxergar, como Cristo aqui, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando no barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Então Jesus assentou-se, saiu, primeiro ele se dispôs a ir, né? E foi e evangelizou e conheceu os seus ouvintes, porque senão ele não pregaria a parábola do semeador. Essa parábola maravilhosa do semeador. Vocês estão me entendendo? Então tenha a disposição de ir e conheça o povo, se possível conheça o seu vizinho, conheça o pessoal do seu trabalho, da sua escola, e ali Deus vai te usar tremendamente, poderosamente, e pregue, cutuca através da mensagem do arrependimento o coração daquela pessoa. Amém? Vamos para a terceira lição? Como a mensagem do semeador pode ser ouvida? Terceira mensagem: pregue com intrepidez. Vou repetir: pregue com intrepidez. Verso 3 diz assim: eis que o semeador saiu a semear. Irmãos, Jesus aqui, eu imagino a personalidade do nosso Senhor, do nosso Mestre, Jesus Cristo. Eu imagino ele, já sabendo de todas as coisas, porque ele sabe de tudo, assentado ali naquele barco, a um pé de distância ali da praia, e aquela multidão afluindo ali, e ele saiu a semear. Temos que ter sabedoria para semearmos. Amém? Saia a semear e depois pregue, como eu disse no outro sermão, como se fosse a última vez. Pregue, anuncie, semeie a palavra de Deus com intrepidez, com certeza que o Espírito Santo pode salvar aquela pessoa. A pregação, irmãos, é a voz de Deus na terra. Vou repetir. A pregação é a voz de Deus na terra. Não existe uma forma melhor de explicar do que essa. Quando pregamos, estamos sendo um arauto de Deus. Aleluia. Quando pregamos, você é um arauto de Deus. Você é intrépido. As pessoas, se você prega com autoridade, você lembra um relato lá no tempo, quando Jesus estava pregando? As pessoas olharam e falavam: esse homem prega com autoridade, não são como os fariseus, os hipócritas. Ele prega como quem tem autoridade. Por isso um arauto ele tem intrepidez. E o que é um arauto do Senhor? O que significa arauto? Era uma pessoa incumbida antigamente de transmitir as mensagens do rei ao povo. Nós somos arautos de Deus, transmitindo sua mensagem ao povo. Você quer melhor condição do que essa? De você sendo usado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus como arauto, como embaixador,
como uma carta viva. Você é uma carta viva do Senhor Jesus Cristo. Estão me entendendo? Você é o arauto do Senhor, meu querido e minha querida irmã. Amém? Você está entregando essa carta a essas pessoas. Você está entregando essa carta viva que é você. Essa carta viva, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ao coração sedento das pessoas. Parábola do semeador. Nós estamos estudando só o capítulo 3, do verso 1 ao 3 e o verso 9. Amém? Então, entenda, para a gente concluir essa terceira lição. Você é arauto. Aí Jesus vai dizendo no verso 9, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O que Jesus está dizendo com isso? Alguns vão ouvir, outros não vão ouvir. Quem tem ouvidos. Depois eu vou fazer um sermão aqui, falando sobre aqui os textos abaixo aqui, que é maravilhoso. Esse é o primeiro sermão, tá? Então, terminando, seja um arauto de Deus. Leve a carta, a Bíblia Sagrada aos perdidos. Quarta lição. Como a mensagem do semeador pode ser ouvida? Quarta lição, quarto ponto. Compreenda a função do Espírito Santo de Deus. Vou repetir. Compreenda a função do Espírito Santo de Deus. Eu já disse isso no início e vou repetir. Irmãos, o Espírito Santo quer falar por nós. Particularmente através da palavra de Deus. Vou repetir. O Espírito Santo quer falar através de nós. Você, meu irmão, minha irmã, você está no corpo de Cristo. Como eu disse, você não é o acaso, o acidente. Ele quer te usar no ministério frutífero. Ele quer te usar na palavra de Deus. E ele quer, o Espírito Santo, ele não usa as suas convicções que você tenha religiosas, as suas convicções de testemunho pessoal, né, a força do argumento, um pensamento extraordinário, não. O Espírito Santo te usa a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia em João capítulo 14. Vamos lá, João. João capítulo 14. Versículo 26, que diz assim: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? É o Espírito Santo que vai lembrar a palavra naquele exato momento. É o Espírito Santo, particularmente o Espírito Santo, ele vai lembrar de você daquele texto que você estudou na palavra de Deus, para você aplicar essa palavra ao coração sedento. O Espírito Santo vai aplicar a palavra de Deus. Ele vai te fazer lembrar, repetindo novamente. Então, não tenha medo. Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 1, verso 16, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego. Eu vou estar ensinando esse verso na minha próxima aula de escola dominical. Não se envergonhe do Evangelho, porque o Espírito Santo vai fazer você se lembrar de todas as coisas. De todas as coisas. Então, irmãos, compreenda a função do Espírito. Outra coisa que você tem que compreender da função do Espírito Santo é que se ele cuidou da nossa salvação em nos salvar, se ele veio, se manifestou a nós para nos salvar em Cristo Jesus,
Ele também cuidará de salvar aqueles que você estiver pregando ou orando, irmãos. Por isso, quem determina a salvação de uma pessoa, a eleição, né, é Jesus, o Espírito Santo e o Pai. Eles têm os seus conselhos, meu irmão. Então, se Ele cuidou de me salvar, eu vou sim continuar pregando para, por exemplo, para o meu pai, para o meu irmão, para os meus familiares, aqueles que não se achegaram a Cristo ainda. Eu sei que o Espírito Santo pode salvá-los e também não pode. Isso vai depender da Trindade Santa de Deus. Como o texto bíblico vai falar, é Ele que convence do juízo, da morte e do pecado. É o Espírito Santo quem faz isso, não somos nós. Nós apenas, como eu disse, a função do semeador, nós apenas vamos pregar, semear, sair para semear e deixar o restante para o Espírito Santo de Deus convencer aquela pessoa. Amém, queridos? Amém, meus irmãos? Concluindo, essa foi a mensagem de hoje. Eu acredito que você ouviu, que você está refletindo. Como eu disse, disposição a ir. Se você tem que estar disposto a ir. Amém? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto foi, conheça seus ouvintes e a mensagem a ser dita. Presta atenção naquele seu amigo que você conversa. E aplique a palavra de Deus. Terceiro, pregue com intrepidez, semeie a palavra. Quando o apóstolo Paulo ia às regiões da Ásia Menor, de Roma, Filipos, Corinto, todas aquelas igrejas, todas aquelas cidades, ele ia no poder de Deus. Por isso que ele dizia, em Romanos 1,16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Vai com intrepidez, não se envergonhe, evangelize. Amém? E quarto ponto, e o mais importante também, compreenda a função do Espírito Santo de Deus. Não queira você ser o influenciador daquela pessoa, de tal pessoa, não. Confie em Deus, no Espírito Santo, que o Espírito Santo está ministrando através da sua boca, como profeta do Senhor, né? Como uma profecia da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada, e ali deixa Deus atuar, deixa o Espírito Santo trabalhar. Amém? Irmãos, que Deus te abençoe. E nós vamos dar continuidade aqui, né, sobre o sermão. Eu fiz o primeiro sermão com o tema, a função do semeador. E nós vamos estudar mais alguns sermões aí, expositivos. Amém? Sobre o capítulo 13, a parábola do semeador. Então, orem por mim, continue orando. Vamos orar um pelos outros para que o nosso ministério seja frutífero. Que o nosso ministério seja frutífero. Que nós não sejamos como aquela videira que Jesus amaldiçoou. Porque você não está gerando fruto ao Senhor. Vamos fazer uma palavra de oração? Feche os teus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa mensagem abençoada. Espírito Santo, que o Senhor possa estar movendo o coração desta pessoa que está me ouvindo agora. Que a palavra de Deus, Pai, penetre no mais profundo da alma, do coração daquela pessoa. E que esse irmão que está fraco na fé, essa irmã que está fraca na fé, esse irmão que não consegue se levantar, Jesus, dê força a ele no evangelismo, no ministério frutífero dentro da igreja, usando os dons espirituais que o Senhor lhes concedeu, Pai. Abençoa teu povo. Desperta a nós que estamos dormindo às vezes, Senhor. É isso que eu lhe peço, Deus. Abençoa cada pessoa que está me ouvindo agora, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Amém. Amém? Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? E de dar o seu like, acionar o sininho lá, porque senão você não recebe. E outra coisa, divulgue
o meu canal aí, tá bom? Faça a divulgação para Deus nos abençoar, porque o que eu quero nesse canal é que as pessoas cresçam no conhecimento da palavra de Deus e que elas venham aprender e crescer no conhecimento de Jesus Cristo em todos os sentidos. Amém? Deus abençoe, irmãos.